Então, o próprio núcleo familiar, confinado no mesmo lugar por muito tempo, obviamente, naturalmente, acaba falando menos, né? Até mesmo porque tem menos assunto, né? Então, com isso, o sentimento de solidão ele vai aumentando, apesar dos membros estarem juntos o tempo todo, né? É claro que, quer dizer, e aí, por outro lado, paradoxalmente, né, a gente vê como a falta faz falta, né? Porque as pessoas não saem de casa e, obviamente, elas não têm nem muito o que falar, nem muito o que dizer, né? E, naturalmente, acabam falando menos, né? A pergunta que habita todos nós e o tempo todo é quando é que tudo isso vai acabar, né? Quando é que vamos poder sair com segurança? Se é que a gente, algum dia, saiu com segurança, né? Mas essa é uma pergunta que insiste, né? Em que momento essa pandemia, a gente vai poder sair de casa livre do vírus, né? Com a certeza de que não vamos contraí-lo, né? Bom, Segurança, segurança a gente nunca teve. Mas não havia uma questão de um inimigo invisível, de algo que todo mundo teme e não vê, né? Uhum. É uma questão totalmente nova. Pois é. Bom, então, paralelo a tudo isso, existem os adolescentes. No caso dos adolescentes especificamente, e é claro que eu estou falando de adolescentes classe média alta, né? Que possuem tablet, que possuem PlayStation, que possuem computadores. Esses adolescentes acabam isolados nessas formas. Eles acabam se isolando, eles passam horas a fio jogando. Né? E, inclusive, jogando com pessoas, isso eu já reparei, que eles jogam com pessoas que eles não conhecem e muito provavelmente nunca vão conhecer. Porque o que interessa para eles é justamente saber se o sujeito do outro lado joga ou não joga. Bem, é isso que ele quer saber. O que interessa é o jogo, não é usar. Não, isso não está em jogo. O que está em jogo é a jogatina. É isso que está em jogo, né? Então, veja bem, diante desse quadro todo, que eu tentei mais ou menos relatar, né? Porque isso tudo é muito novo, né? Então, isso é o que eu pude recolher e ainda estou recolhendo a partir da minha prática clínica. Bom, a princípio sabemos de desamparo. Sem alguém que cuide, o ser humano não sobrevive. Isso cria um laço muito forte e muito intenso com o outro, que traz muitos benefícios e, ao mesmo tempo, muitos problemas. Um desses benefícios é a civilização e a cultura. É o convívio com o outro que nos torna maleáveis, tolerantes, sensíveis e nos acostuma ao diálogo, né? Isso é interessante, né? Porque a democracia é um pouco isso, né? É esse convívio, são essas negociações e muitas vezes a gente tem que ser tolerante, maleável, né? Para poder chegar a um denominador comum. Agora, a grande questão é o seguinte, no entanto, esse convívio com o outro, ele não gera só amor, mas ele também gera ódio. Duas faces da mesma moeda. E uma coisa que eu percebo é o seguinte, a gente abre a boca para falar de amor. Abre a boca, canta em prosa e verso. Agora, na hora de falar de ódio, existe um certo pudor, né? As pessoas têm até dificuldade de dizer que estão sentindo ódio, né? Elas dizem, eu estou sentindo raiva, ou eu estou chateado. Mas no final das contas, é ódio. Até mesmo o silêncio pode ser muito odiento. Né? Então, nessa... Raiva, rancor, mágoa, é tudo ódio. A gente não está acostumado a ligar isso ao ódio. Mas é tudo ódio. Mas, por outro lado, a gente diz, ódio é uma palavra muito forte. Pois é. Bom, então,
Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que nessa relação com o outro, nesse convívio com o outro, é um convívio que traz muitos benefícios, mas também traz muitos problemas. Então, o tempo todo, a gente tem que lidar com esse outro. Esse outro que está em cada um de nós. Né? Porque se você faz o que eu quero, é amor. Agora, se você não faz o que eu quero, se você não cumpre ou se você não realiza as minhas vontades, aí advém o ódio. Né? Especialmente, por exemplo, quando o outro faz promessas, especialmente as promessas amorosas, e não cumpre, sentimos ódio. Então, eu fico, às vezes no consultório, eu escuto frases do tipo, eu não estou nem aí para o outro. Faço o que me dá na cabeça. Ou, antes só do que mal acompanhado. Olha, essa então é ótima. Mas a gente sabe, na realidade, que a coisa não é bem assim. Né? Não dá, a gente não consegue ignorar o outro. A gente liga para o outro. A gente, quando pensa em fazer uma coisa, a gente diz assim, caramba, o que o outro vai achar? O que o outro vai dizer? E a gente, muitas vezes, acaba deixando de fazer o que a gente... Né? Às vezes, por exemplo, quando a gente faz ou deixa de fazer, aliás, um grande problema que Freud levantou no mal-estar na civilização é o problema do sentimento de culpa. Né? O sentimento de culpa é um grande problema. Né? E isso mostra o que é o outro, o que é esse outro, que muitas vezes a gente faz tudo direitinho e ainda assim se sente culpado. Né? Então, isso tudo torna a relação com o outro problemática e complicada. E é disso, basicamente, que a análise trata. A análise vai tratar da relação de cada sujeito com o seu outro. Né? Isso, obviamente, vai depender da estrutura. Por quê? Porque na psicose a coisa é um pouco diferente. Né? Inclusive, no que diz respeito, inclusive à solidão. Bom, então, o que eu estou dizendo, na realidade, é o seguinte, que o convívio com o outro, ele nos traz prazer, mas principalmente sofrimento. O próprio Freud, em seu texto Mal-Estar na Civilização, que é um texto, inclusive, que eu sugiro e recomendo a leitura, né? Imagino que todos os psicanalistas já devem ter lido e relido várias vezes esse texto. Né? Texto É um... É o texto do momento. É um texto do momento. É um texto que pode nos ajudar parcialmente a entender o que exatamente está acontecendo. Né? Obviamente, Freud não antecipou... Bom, ele viveu a pandemia, né? Freud viveu a gripe espanhola. Né? Mas... pois é. Mas, então, obviamente, essa pandemia também, de algum modo, está contemplada no texto sobre o mal-estar. Né? Freud, além da pandemia, também viveu 2 grandes guerras, enfim, ele viveu e conviveu com um sem número de desgraças. Para complicar, então, a coisa mais complicada ainda para ele. Né? Então, o próprio Freud, em seu texto Mal-Estar na Civilização, que alguns traduzem como mal-estar na cultura, né, afirma que, apesar da vivência de intensos sentimentos de prazer, o sofrimento é mais comum. Né? Pois ele provém de 3 grandes fontes: nosso próprio corpo, o mundo exterior e nossos relacionamentos com o outro. Isso a gente constata, inclusive, na prática clínica, independente da classe social, né? Independente do nível socioeconômico. As pessoas vêm ao consultório, no final das contas, é para falar do quê? Dos relacionamentos. Né? Algumas querem ser amadas, não são amadas, algumas fazem concessões, mas no final das contas, todo mundo vem falar, independente da classe social e do nível socioeconômico, é de amor.
de relacionamento. É desse... Porque, assim, por que a gente pode se perguntar, por exemplo, por que os relacionamentos são a maior fonte de sofrimento? Por quê? Né? É incrível. Os relacionamentos produzem mais sofrimento do que a própria doença. Do que a própria doença corporal. Não que a doença não... A razão disso é o quê? É o mal entendido. É o mal entendido entre os sexos. É isso. Cada um entende como quer e como pode. Isso acontece porque somos únicos, ímpares. E por conta disso, cada um escuta o outro do seu jeito. Mas exatamente, cada um de nós vai escutar segundo a sua história, segundo os seus ideais, segundo as suas fantasias e seus desejos. Por isso que o diálogo, em muitos momentos, torna-se um monólogo. Ou um diálogo de surdos. Né? Todo mundo fala. E no final das contas, cada um só escuta a si mesmo. É o que nós chamamos de narcisismo. Esse amor de si mesmo. Né? Então, o narcisismo é uma das coisas que muitas vezes nos impede de escutar o outro. Né? De escutar a diferença. Mas, no final das contas, ninguém está muito interessado em escutar. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar e ser escutado. Né? Então, o que eu, na realidade, estou querendo dizer é que o mal entendido, na realidade, ele está para todos. Para todo e qualquer relacionamento. Ele não é da responsabilidade de ninguém. Isso é muito importante. Né? Não é uma questão de capricho. Né? Não é uma questão onde eu não quero escutar, você não quer escutar. Não. É uma questão de impossibilidade. Mas aí vocês podem me fazer a seguinte pergunta. Poxa, isso significa que não é possível a gente se entender? Né? Então, se o mal entendido está para todos, se no final das contas todo mundo só fala e ninguém escuta, é possível a gente se entender? Né? Claro que é Deixa eu possível. focar um instante, porque no seminário 7, o Lacan é mais ou menos isso. Quem fala só tem a ver com a solidão. Porque, Eu na vou chegar verdade, lá, exatamente. Mas por quê? Qual é a razão dessa frase? Isso é interessante. Né? Porque quem fala, exatamente. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente fala, é aí que a gente tem a exata noção do quão sozinho nós estamos. Por quê? sim. Porque quando eu falo, eu tenho a ilusão de ser compreendido. Agora, se eu parar para perguntar o que cada um entendeu do que eu disse, nossa, cada um vai entender de um jeito. E aí eu vou voltar, aí eu vou... Então, na realidade, quando eu falo, é que eu experimento a solidão. Por isso que muitos obsessivos, né, preferem o silêncio. Engraçado. No silêncio, a gente acaba se sentindo menos sozinho. Por isso, daí a razão da inibição. Então você veja que a solidão ela está no centro da experiência do humano. Né? A solidão está ali. Porque eu estava. Porque agora que eu vou falar da solidão, você antecipou uma coisa que eu ia falar. Mas. Porque quando a gente está se relacionando, né, na realidade, o que a gente na realidade experimenta é a solidão. Né? Por quê? Porque quando a gente está se relacionando, a gente espera que o outro nos responda na nossa exata medida. E como isso não acontece, o que acontece? A gente se isola. Então, na realidade, o isolamento é uma resposta à solidão. É porque eu não suporto a solidão que eu me isolo. Compreenderam?
né? Então, Quando está com o outro, está sempre ali numa posição de solidão. Isso é insuportável, porque não há essa, digamos, compreensão mútua que a gente está sempre esperando, amor. isso. O sujeito acha que pode prescindir do outro, também não pode, né? E aí ele vai para o isolamento, né? Os casais, por exemplo, às vezes eles se sentem, é, quando se sentem, porque eles não suportam a solidão, né? Aí arruma briga, arruma conflito. Para quê? É uma tentativa de se sentir, de se sentir menos sozinho, entende? Mas o problema é o isolamento. Então, muitas vezes, a gente está ali conversando, discutindo, e aí o que a gente vive na realidade é esse sentimento de solidão. Caramba, eu estou falando, falando, assim, por quê? Porque a gente espera ser compreendido. E quanto mais a gente fala, menos ainda somos compreendidos. Então, é no relacionamento que você experimenta a solidão. E se você não suportar a sua própria solidão, o que você faz? Você se isola. Aliás, uma queixa de muitos casais. Ah, que o meu parceiro se isola, ele não fala comigo, ele não conversa comigo. Entende? Muito provavelmente o parceiro se isola por quê? Porque ele não está suportando a solidão. Essa solidão que é inerente a cada um de nós. Então, o objetivo da análise é esse: é ajudar, é propiciar o sujeito suportar a sua própria solidão. Entende? Então, nesse sentido, se a gente pode dizer, falar nesses termos, nesse ponto, se trata de ajudar o sujeito a construir a sua solidão. Entende? Claro que com tudo isso que eu estou falando, nesse ponto, você tem de um lado a solidão e do outro o isolamento. Eu vou explicar melhor essa diferença. Então, quando a gente se relaciona, é que sentimos a verdadeira solidão. É por isso que as pessoas falam: ah, eu vou me isolar, chega de relacionamento, eu não aguento mais me relacionar. Porque se relacionar é isso. Se você não suporta minimamente a sua solidão, você não aguenta se relacionar. Você não suporta se relacionar. Você vai querer se isolar. E, na nossa sociedade, existem várias formas de isolamento. Né? Bom, no início da minha fala, eu citei os jogos eletrônicos. Isso tem sido um problema. Os jogos eletrônicos têm sido largamente utilizados pelos adolescentes, que passam muito tempo isolados e evitando. Tudo bem, eles até dizem que se relacionam, mas ainda que se relacionem, ainda que eles se relacionem, eles passam muito tempo jogando isolados. Né? Então, o jogo eletrônico pode ser uma forma de isolamento. Né? Por quê? Porque esses rapazes não estão suportando a sua solidão, a sua própria solidão. Então, as drogas também é uma forma de você se isolar. Você se isola com ela. Nesse sentido, o isolamento, você rompe com esse outro. Esse outro que eu estava falando, na solidão, ele está presente. Por isso que quando a gente fala de solidão, é solidão com o outro. E a solidão, ela está... não. O isolamento, se construísse um muro, né? Isso. Separa. Você rompe com o outro. Tentativa de se apartar. Então você rompe com o outro. Nesse momento de rompimento com o outro, você no isolamento, você rompe com esse outro. Né? E rompe com esse outro, por exemplo, na forma das drogas, na forma do álcool, na forma dos jogos eletrônicos. Então, são maneiras de você... eu não preciso do outro porque eu tenho a minha droga. Eu não preciso do outro porque eu tenho o meu joguinho.
Eu tirei comentários aqui, mas no final eu vou puxar eles de novo e a gente vai responder perguntas, tá? A gente e o Sérgio, né? Sérgio, olha só, uma pessoa que, por exemplo, lê o tempo todo, digamos, se a pessoa está trabalhando, tá, ou assistindo série em série, né? Pega o próprio celular ou o iPad e fica ali vendo série, série, série. Quando, por exemplo, uma outra pessoa fala com aquela pessoa ali, ela está em outro mundo, ela demora a responder, a se conectar. Uhum. É uma forma de isolamento também? Sim, É? são formas de isolamento. São formas de isolamento, são maneiras que você encontra. Claro, uma coisa é você pegar uma série, ver a série com o outro, chamar o outro, fazer daquilo um motivo para estar junto com. Outra coisa é você usá-las para se isolar. Entende? Para se isolar. E se isolar no sentido, se isolar ao ponto de você. É claro que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Nem tudo é isolamento, né? Talvez até o sujeito esteja querendo se distrair ou esteja precisando relaxar, entendeu? Para isso se tornar um isolamento, isso tem que ter uma frequência muito grande, né? Não é eventualmente o seu parceiro passou o dia inteiro vendo série, pô, ele está se isolando. Não, entendeu? Sim, A gente tem que tomar um certo cuidado, senão. mas rapidamente a gente pode pensar que sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Digamos, até isso. Quando você chama para outra coisa, está afim. Né? Então, tudo isso, então quando a gente fala de isolamento, é porque o sujeito não está suportando a própria solidão. Né? Então, isso é um sinal de que ele não está. Então, por exemplo, a formação de pequenos grupos também é uma forma de isolamento, assim como as drogas. Pequenos grupos, né? Grupos onde todos estão ali juntos, identificados.